Bom, é uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã para falarmos da história e da teologia do Ministério Diaconal. É um momento ímpar para a nossa arquidiocese, mas também para o diacônio do Brasil. E nós vamos seguir a seguinte ordem de apresentações. O diácono Júlio Bendinelli, ele vai iniciar com a sua fala, depois Padre Abimar, e por fim eu colocarei também, e depois a gente abre para que todos os irmãos possam fazer perguntas e participar das discussões. Tá bom? Vamos fazer desse jeito então. Então, com a palavra, diácono Júlio, por favor. Bom dia a todos. Com alguns eu já cumprimentei, conversei, mas certamente não deu para estender esse bom dia a todos. Vamos falar um pouco, sim, sobre esse ministério na igreja. Há um arquivo de PowerPoint que talvez facilite a compreensão do fio da meada que nós vamos desenvolver. Eu selecionei alguns pontos que eu achei mais relevantes para essa nossa discussão e apresentação sobre a figura do diácono, né, e um pouco do seu ministério. Evidentemente, nessa primeira fala, não se esgota o ministério diaconal da igreja, mas se abre uma perspectiva até para que nós possamos, então, depois dialogar e sermos esse facilitador nesses temas importantes. Bem, enquanto se localiza o PowerPoint, eu vou começar nos lembrando de algo muito fundamental na compreensão do ministério diaconal. O diácono é um ministro ordenado. E na igreja, o ministério ordenado está relacionado profundamente com o ministério apostólico. Então, o que é a ordem? A ordem é um sacramento. Mas é um sacramento que tem um objetivo. É aquele sacramento por meio do qual aquela missão que Cristo confiou aos apóstolos continua sendo desempenhada, executada na igreja até o fim dos tempos. Essa missão apostólica, ela está presente em nosso meio hoje através dos 3 graus desse único sacramento da ordem, através dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Atenção, não confundir ministério apostólico com sucessão apostólica, né? Os apóstolos têm a sua sucessão presente na figura dos bispos, porém o ministério dos apóstolos está presente na figura dos bispos, coadjuvados por seus colaboradores, que são os presbíteros e os diáconos. Então, esses 3 graus da ordem compartilham a missão apostólica que um dia Jesus entregou àqueles seus 12, os seus enviados, não é? Aliás, a palavra, etimologicamente, apóstolo e diácono são muito próximas. Tanto que na Escritura é possível a gente, às vezes, usá-los de forma intercambiável, apóstolo e diácono. E esse ministério apostólico normalmente está ligado às funções de presidir, de animar, de governar, de instruir, de espelhar-se naquele que é o bom pastor, não é? A Conferência de Aparecida, aliás, nesse sentido, e falando em Conferência de Aparecida, essa é uma das dicas do Papa Francisco, sempre que se vai falar sobre o diaconato, ou sobre a igreja, ou sobre a eclesiologia com o Papa Francisco, ele sempre nos pede para nos recordarmos do Vaticano II e da Quinta Conferência de Aparecida. Diz, ali está o itinerário da igreja para os nossos tempos, não é? O Papa Francisco, que, como todos sabem, quando ainda estava entre nós como cardeal Bergoglio, coordenou toda a comissão de redação da própria Quinta Conferência. Então, ele conhece bem, e lá no 208, justamente há um pedido, um chamado, para que os diáconos sejam apóstolos nos seus trabalhos, na igreja, nas suas famílias, etc., etc. E algo interessante, embora já fosse voz corrente na igreja, a dupla sacramentalidade diaconal, né, o diácono, ele, ao mesmo tempo, ele recebe o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Foi a primeira vez que num documento oficial aparece essa expressão, dupla sacramentalidade ligada ao diaconato. Então, isto é um traço que, evidentemente, nos ajuda a começar a compreender quais são
os fundamentos e aquilo que nós devemos prestar atenção do que seria talvez o específico no ministério diaconal. Outra característica, se é um ministério apostólico, se apóstolo, enviado, diácono tem correlação, é importante nós percebermos que a igreja como um todo, como um dos seus atos fundantes, ela tem a diaconia. A diaconia ou coinonia ligada à martiria e ligada à liturgia. E por que é importante, desde já, nós lembrarmos que a diaconia é um caráter fundante da igreja e não de um grau da ordem? Porque tudo aquilo que o diácono, como um enviado, como um ministro ordenado faz, ele deve fazê-lo em nome de uma diaconia que não é própria apenas, é uma diaconia da igreja. E isto parece um detalhe, mas acaba não sendo. Muitas vezes, muitos dos nossos irmãos diáconos acabam compreendendo a ordenação diaconal como uma transferência de responsabilidade. Quer dizer, a igreja deve cuidar da diaconia e, para isso, ela deixa de olhar para si própria, como toda diaconal, e institui um grupinho que vai se encarregar desses assuntos, como se ela deixasse, com isto, de ter uma preocupação diaconal em ser no mundo. Então, é uma constatação que a gente faz, porque quando isso é compreendido, mal compreendido por alguns, acontece uma sobrecarga no ministério diaconal, e muitos ou se frustram, ou se esgotam, ou acabam por não dar conta do que fazer, porque diante das dificuldades do mundo, diante das necessidades do mundo, se o diácono achar que a responsabilidade unicamente dele, o exercício de uma diaconia que é da igreja, ele vai se dar conta de que ele é apenas uma areia, né, nessa imensa praia de todas as necessidades que o mundo precisa, necessidades espirituais, necessidades afetivas, necessidades físicas e materiais. Portanto, a diaconia é uma característica da igreja. E foi importante, no Concílio Vaticano II, esse esclarecimento, porque nos dá um norte para que nós entendamos que cada ação do diácono é uma ação da igreja. Senão a gente pode acabar acreditando que, quando nós exercemos o nosso ministério diaconal, a igreja está cuidando da diaconia. Quando, eventualmente, um diácono não exerce esse ministério diaconal, a igreja não está exercendo a diaconia. Não, a diaconia da igreja é maior que a diaconia do diácono. Porém, o diácono é um sacramento. E aí está, talvez, uma característica importante do Vaticano II. Ao restaurar o diaconado como grau próprio e permanente, elas tem diante de si constantemente alguém para lembrar a todos, batizados e ordenados, que para ser igreja é preciso olhar o mundo a partir de uma perspectiva de comunhão e de serviço, uma dimensão de coinonia e de diaconia. Sem isso, não há como ser igreja, ao menos não há como ser igreja a partir das premissas do Evangelho e da igreja primitiva, da igreja apostólica, já que esse é o ministério apostólico, porque o Vaticano II se propôs justamente a voltar às fontes, a voltar ao início da igreja, a voltar às primeiras inspirações, a voltar no momento em que a igreja apostólica constituía as suas bases. E, a partir dessas bases, eventualmente, encarar os novos desafios do mundo, não é? Tirar do baú, ao mesmo tempo, coisas novas e velhas, não é assim? O serviço ministerial diaconal da igreja deve encontrar no ministério diaconal uma identidade. E a identidade do ministério diaconal está no evangelizar. Essas são palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco prefaciou recentemente um livro chamado Diaconato no Pensamento do Papa Francisco, do Enzo Petrolino, que é o presidente da Comunità Diaconato in Italia. Seria a Comissão Nacional dos Diáconos lá da Itália. O prefácio, evidentemente, ele próprio, o Papa Francisco, fez questão de escrever. E, ao registrar o que ele pensa que seria a identidade do diácono, ele diz exatamente a frase que eu acabei de pronunciar. O serviço do ministério diaconal encontra no evangelizar a sua identidade.
E para isso ele vai se basear tanto naquele rito acessório da ordenação diaconal, como na fala do São João Paulo II, que muito contribuiu para a nossa compreensão do ministério diaconal. O Papa Francisco vai citar o seguinte trecho: recebe o Evangelho de Cristo, do qual és agora arauto. Acredita no que leres, ensina o que creres, pratica o que ensinares. Por conseguinte, sois chamados a tomar a peito a palavra dos Atos dos Apóstolos. Na qualidade de diáconos, ficastes sendo associados com Pedro e João e todos os demais apóstolos. Desempenhais o ministério apostólico e participais na sua proclamação. Como os apóstolos, deveis sentir-vos impelidos a proclamar com palavras e ações a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Também deveis experimentar a necessidade de praticar o bem, de prestar serviço em nome de Jesus crucificado e ressuscitado, de integrar a palavra de Deus na vida do seu povo santo. Então, o Papa Francisco nos chama a exercitar o ministério a partir dessa perspectiva. Mas, atenção, várias vezes eu já citei até aqui o termo ministério. Um termo que, às vezes, parece contraditório, não por sua origem, mas porque ele acabou significando. Ministério vem de minos, não é? Minos stare, aquele que se coloca voluntariamente numa condição de servo, aquele que se esvazia, aquele processo kenótico da carta aos Filipenses, e que Papa Francisco, inclusive, volta a ele para dizer, quando vai falar da humildade relacionada aos diáconos, é uma humildade a partir desse esvaziamento kenótico, não é? De fazer-se servo de todos, como Cristo fez servo de todos. Ele era Deus, diz a carta aos Filipenses, mas, sem abrir mão da condição de Deus, esvaziou-se para poder igualar-se a nós. E, evidentemente, sabemos, igualou-se em tudo, exceto no pecado, para nos assumir de dentro. Então, veja, ministério quer dizer minos stare, colocar-se nesta posição. Uma posição de permanente estado de serviço. Por isso é um ministério importante, o ministério diaconal. Aliás, na Sagrada Escritura, diaconia e ministério são dois termos muito usados para traduzir o que nós hoje costumamos chamar de serviço. Diaconia no grego, ministério em latim e serviço em português. Estamos sempre no mesmo campo semântico da mesma atitude que se espera daquele que se coloca ao serviço dos irmãos. E esse serviço diaconal, pelo menos no entendimento atual, ele deita suas raízes, ele encontra a sua origem naquele paradigmático texto, não é, de Atos capítulo 6, que aí, sem entrar na polêmica se os 7 eram ou não diáconos, o que há em comum entre todos os estudiosos é reconhecer que nesse texto está a origem daquilo que viria a ser posteriormente o ministério diaconal. Então, é um texto importante, seja qual for a configuração do que esteja ali. E por que é um texto que eu estou dizendo que é fundante? Porque aí se fala de um serviço especial. Se fala que as viúvas dos helenistas, não confundir com a dos hebreus, mas isso é matéria para Luciano, que tem características distintas ambas, não é? Mas, enfim, as viúvas estavam sendo desassistidas naquilo que o versículo 1 do capítulo 6 chama de diaconia kathemerinos, na distribuição diária, na diaconia diária, no ministério diário. O problema é a gente definir o que é esse ministério, essa administração diária. Porque lá não aparece explicitamente nem o termo diácono, nem nada ligado necessariamente a alimentos. Fala-se de ministração. E no versículo seguinte se fala das mesas, não é? Porque os apóstolos vão dizer, olha, nós estamos aqui chamados, em primeiro lugar, a fazer um trabalho de evangelização, mas há alguém que precisa do serviço às mesas e nós não vamos dar conta. Então se liga essa administração diária ao serviço às mesas. Mas o que seria esse serviço às mesas? O diácono que serve às mesas. Muitos de nós já nos debruçamos sobre essa questão para tentar identificar o que seria. Taborda, por exemplo, depois de 30 anos, ao escrever aquele resumo de magistério dele como professor, não é, a igreja e seus ministros, ele vai se colocar essas perguntas. Esses termos, em Atos capítulo 6, poderiam significar algumas coisas. Servir às mesas poderia ser servir aos pobres.
Ou poderia servir no ágape comunitário, então está ligado à Eucaristia. Não é a Eucaristia maior, mas é a Eucaristia celebrada nas casas, e, portanto, na casa das helenistas. Poderia estar ligado ao alimento eucarístico, portanto, supri-las, as viúvas, com este alimento. Poderia estar ligado à palavra de Deus, porque na tradição da igreja é muito comum e é muito forte a expressão pão da palavra. O pão da palavra, que é já desde o profeta Amós, mas também nas intuições da patrística, alimentar o povo com o pão da palavra. Amós vai dizer, chegaria o tempo em que o povo sentiria fome da palavra de Deus. Então poderia ser levar este alimento da palavra para aquelas viúvas que já tinham outro idioma. Os apóstolos estavam pregando no templo, portanto pregando em hebraico. Elas eram viúvas dos helenistas, portanto precisavam dessa ponte. Então muitas coisas poderiam significar, mas todas elas têm em comum um traço. E é esse traço talvez que nós devemos ter presente. A comunidade estava com uma dificuldade, estava com uma necessidade. E os apóstolos, ao perceberem essa necessidade, chamaram a comunidade para que essa comunidade, em conjunto com eles, apóstolos, pudessem criar uma solução para esse problema que estava surgindo. Esse é o primeiro traço do ministério diaconal, estar disposto a suprir, em nome da igreja, ou em nome dos apóstolos, nesse caso que eu citei, uma necessidade prática da comunidade. Ter a disposição sempre de atender a uma necessidade da comunidade quando essa necessidade se impuser, seja essa necessidade qual for. Porque, repito, ao ter essa disposição, o diácono estará desempenhando a diaconia da igreja naquilo que lhe compete. Ouvimos hoje que acabamos de celebrar São Lourenço, não é? Aquela figura bonita de São Lourenço, ao apresentar a igreja, a apresentar os tesouros a Valeriano, não é? Ele vai dizer, os pobres, aqui estão os tesouros da igreja. Atentemos, São Lourenço não diz, aqui estão os meus tesouros. E os tesouros da igreja são esses. E é por isso que eu fui constituído diácono, podemos parafrasear, não é? Para cuidar da necessidade destes que são o tesouro da igreja. Portanto, os diáconos sempre estão relacionados a esse atendimento administrativo, caritativo, da pregação, ou mesmo celebrativo, daqueles que apresentam suas necessidades diante da igreja. A diaconia é uma característica da igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, são ministros ordenados. Ministros ordenados. Mas são ministros ordenados no único sacramento da ordem. Eu estou fazendo um sinalzinho, acho que ele já está acompanhando aqui. O sacramento da ordem na igreja é um sacramento único, mas isto é um problema, porque na nossa prática pastoral, muitas vezes, ou quase sempre, a ordem não é considerada um sacramento na prática. Nós estamos, talvez por muitas influências, e não nos cabe chegar a todas elas, a gente reconhece facilmente o batismo como um sacramento, reconhece a Eucaristia como sacramento, mas há ainda dificuldade entre nós de reconhecer com facilidade a ordem como um sacramento. E desta dificuldade de reconhecer a ordem como sacramento, nós pouco ou nada falamos na possibilidade de ação in persona Christi daqueles que são ordenados. Então, são dois assuntos meio que herméticos, meio que fechados. A ação do ordenado em persona Christi acaba sendo pouco conhecida, esta ação, por conta do próprio desconhecimento do sacramento da ordem na prática. Não é? Na doutrina da igreja é muito clara, mas a nossa prática nem sempre. Portanto, a ordem é um sacramento único. E na igreja, a grande dificuldade, além desta que eu acabei de citar, é que às vezes nós nos comportamos, e aí vou fazer uma figura muito simples, sem querer ser simplório, mas apenas para ilustrar, não levemos tanto ao pé da letra assim, mas, bem, em 7 sacramentos da igreja que possuímos, muitas vezes nós nos comportamos como se a igreja tivesse 6, porque a ordem não é considerada entre outros 6 na prática eclesial. E aí, tendemos a enxergar que todos os serviços da igreja têm a sua origem no batismo.
sejam os serviços importantes dos cristãos leigos, sejam mesmo os serviços ordenados, os ministérios ordenados. Teriam nessa concepção, daqueles que veem com clareza 6 sacramentos, tudo o que nós fazemos em comum com suas raízes no batismo. Mas no outro extremo, e agora está na moda falar em extremos, não é? Nós temos uma igreja que parece lidar com 9 sacramentos. Com os 6 sacramentos, mais a ordenação diaconal, mais a ordenação presbiteral, que é outra coisa, mais a episcopal, que é outra ainda. E aí de 7 passamos para 9 e não resolvemos o problema. O sacramento da ordem é um sacramento único. Os graus da ordem é que são 3, não é? E, ao dizer que o sacramento da ordem é um sacramento único, nós dizemos que há algo que deve unir o entendimento em torno deste sacramento. Há um cimento que deve juntar estes graus no mesmo sentido e numa mesma direção. O problema, e mais um deles, não é? É que durante muitos séculos, este cimento, pode passar, este cimento, esse amálgama que juntaria estes graus, seria o sacramento da Eucaristia. Porque como o diaconato passou a ser um grau transitório, também o diaconato era visto como alguém que estava se preparando para celebrar a Eucaristia. E, portanto, via na própria Eucaristia sendo presidida o objetivo do seu ministério. Tomás de Aquino era muito claro. Tomás de Aquino dizia que a ordem visa a consagração da Eucaristia. E nós trabalhamos durante muito tempo com essa concepção. A ordem visa o corpus eucharisticum. E, portanto, tudo que está ligado à Eucaristia deve estar ligado à ordem. Isto era mais fácil para o povo compreender numa época em que, na nossa prática pastoral, e em todo o segundo milênio talvez, era muito comum a figura do presbítero entre o povo. O bispo, naquela altura, ficava em seus palácios, o palácio episcopal. Não descia até o povo. Tinha aquela psicologia de príncipe, que o Papa Francisco, quando veio aqui, diz, olha, que os bispos não têm, aqui, né, no Rio de Janeiro, não têm a psicologia de príncipe, porque já tiveram um dia na história. Então ficavam afastados. E, por outro lado, o diácono era um ilustre desconhecido. Era algo que ficava dentro da estrutura clerical, muito mais ligada à liturgia, dentro de espaços fechados, e não chegava ao povo que não o conhecia. Então, esta igreja era uma igreja que, embora tivesse os 3 graus na sua vida interna, não era percebida assim pelo povo. O povo identificava clero com padre, e, portanto, quando eu falava de ministro ordenado, eu estava falando do presbítero. Não estava conscientemente me referindo nem ao bispo e nem ao diácono, por essas razões rápidas que eu acabei de enumerar. Então, o que acontece? O presbítero tem como sua característica exatamente esta, de ser aquele que está presidindo a Eucaristia, e por presidir a Eucaristia, preside a comunidade. Uma lógica no segundo milênio que foi até invertida, porque na igreja primitiva era um pouco o contrário, né? A presidência da comunidade é que gerava a presidência da Eucaristia. Mas isso é uma outra questão. E o Vaticano II percebeu isto. Por isso uma eclesiologia diferente no Vaticano II. O diaconato permanente poderia ter sido restaurado em Trento? Em tese, sim, porque a letra de Trento já previa essa possibilidade, mas a eclesiologia de Trento não, porque a eclesiologia de Trento ainda girava sobre o corpus eucarístico, e aí todos os chamados poderes giravam em torno da Eucaristia. O diácono não tinha poderes especiais em relação à Eucaristia, portanto, não era percebido. E o bispo não recebia outros poderes em relação à Eucaristia. Ele já celebrava como presidente da Eucaristia quando era presbítero. Portanto, havia uma compreensão de que era não apenas uma ampliação de jurisdição no episcopado, não é? Ele continuava sendo, entre muitas aspas, aí, um presbítero, só que com uma jurisdição maior, uma responsabilidade ampliada. E, portanto, o núcleo volta ao presbítero. Tanto que quando algum de nossos irmãozinhos está com vocação lá na comunidade, todo mundo vai dizer que ele está estudando para ser o quê? Olha, para ser padre, não é? Mas é uma percepção assim, popular e que é corrente, que o Vaticano II tentou modificar. E por que foi possível restaurar o diaconato permanente com o Vaticano II? Porque muda a eclesiologia, muda a maneira de pensar a igreja.
A eclesiologia agora é uma eclesiologia da koinonia, da sinodalidade, da comunhão, que são palavras que podemos considerar sinônimas. Uma igreja sinodal é uma igreja diaconal, que é uma igreja de comunhão, que é uma igreja de participação, que é uma igreja de missão. A missão de atuar na comunidade, no caso do diácono. E aí a mudança importante de corpus eucarístico, perceber a igreja, que não deixe de ser corpus eucarístico, como corpus Christi, como vero corpus, ou seja, a igreja verdadeira no corpo de Cristo. Mas há alguma diferença nisso? Há. Porque o corpo de Cristo é também a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, mas é povo de Deus. O corpo de Cristo pode ser ligado à Assembleia dos Batizados. Toda a igreja é corpo de Cristo. Aliás, uma outra expressão, toda a igreja é povo de Deus. Então eu não deixo de valorizar a Eucaristia, porque continua sendo o Corpus Christi. Aliás, o feriado está aí, que não nos deixa esquecer esse aspecto, mas ele amplia a possibilidade de nós ligarmos outros aspectos a esta função do Corpus Christi, corpo de Cristo, sobretudo toda a igreja, que o Vaticano II pensou como sendo uma igreja toda ela ministerial. E se nós vimos que ministério, diaconia e serviço é a mesma coisa, o Vaticano II poderia dizer uma igreja toda diaconal, uma igreja toda de serviço. E numa igreja toda de serviço, há espaço para o serviço do diácono, como há espaço para o serviço de todos. E se nós tivéssemos, de fato, percebido essa verdade eclesiológica de uma igreja toda ministerial, não deveria nos causar desconforto nem constrangimento quando outros fazem serviços diferentes do nosso. Seria visto isto sempre como uma riqueza da igreja. Para que uma igreja seja ela toda ministerial, não significa que todos precisem fazer o mesmo serviço, terem a mesma função. Basta que essas funções sejam todas dispostas para o bem do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo, para o crescimento do reino de Deus. E este segredo, talvez, é aquilo que o Papa queira dizer quando fala que nós devemos constantemente retornar ao Vaticano II. Uma igreja toda ministerial e toda diaconal, é uma igreja em que todos estão dispostos a servir, a colocar os seus dons e carismas à disposição de todos, embora não precisem ser os mesmos dons. Aliás, São Paulo já dizia isso na carta aos Coríntios, capítulo 12. Nem todos têm o dom de apóstolo, mas não é por isso que a igreja deixa de ser ministerial. Há outros dons tão importantes, não há dom mais ou menos importante na igreja, há dons diferentes, que o Espírito Santo derrama como quer e onde quer. E se temos consciência de que somos uma igreja ministerial, esses dons não nos causam constrangimento, nos causam alegria, porque é na diferença que nós nos percebemos necessitados desta comunhão, necessitados uns dos outros. E aquilo que vai nos unir é o próprio Cristo, é a força do Cristo ressuscitado. Essa é a segunda característica. Adiante. Ministros ordenados habilitados. Habilitados a quê? Habilitados a servir. Houve uma certa polêmica quando o Papa Bento XVI publicou o motu proprio Omnium in Mentem, em que ele, entre tantas coisas, estabelece uma distinção entre aqueles que agem na pessoa de Cristo cabeça e os que agem nas diaconias da palavra, liturgia e caridade. Muitos, apressadamente, tentaram ver nesse tipo de declaração um certo menosprezo ao ministério diaconal, quando não se tratou disso. O que Sua Santidade fez com este motu proprio Omnium in Mentem foi alinhar o texto que estava no catecismo e no direito canônico ao texto da Lumen Gentium. Nós passamos a falar uma linguagem só, no catecismo, no Código de Direito Canônico e em todas as manifestações que a Igreja fizesse a partir do Vaticano II. Por que eu estou dizendo isso e por que eu acho essa característica importante? Porque se os ministérios ordenados estão só ordenados com vistas aos batizados, há um selo no ministro ordenado que é diferente daquele selo dos batizados. Ou seja, aqueles que foram ordenados são habilitados para alguns outros serviços que os batizados podem não ser. A presidência da Eucaristia, por exemplo, a ordenação de outros presbíteros, bispos e diáconos, enfim, serviços distintos. Isto é um selo. Esta diferença, até o Vaticano II, ficava mais clara de ser entendida pelo mesmo motivo. Se eu estou pensando em clero, e nesse clero estão os presbíteros apenas, é fácil. Presbítero é aquele, então, que age persona Christi Captis, enquanto os batizados não. O problema, ou a solução, é que o Vaticano II colocou
universo do ministério ordenado, também os bispos e também os diáconos. E agora esta expressão em persona Christi capitis já não é mais suficiente para dar conta desses 3 graus. Isso não significa que não se admita que os 3 graus hajam em persona Christi, uma personificação diferente daquela do batismo. Quer dizer, mais explicitamente, que nem os 3 não agem na pessoa do Cristo cabeça. E aí há uma distinção importante que a gente pode fazer. A ação em persona Christi, ela está presente no ministério da ordem como um todo, porque é um ministério único. Porém, para os bispos e presbíteros, há uma capitalidade nesta ação. Por isso, especialmente as funções de presidência. E esse é o termo usado, não é exclusivamente, é especialmente. E os diáconos agem em persona Christi, mas em persona Christi serve, ou seja, na pessoa do Cristo servo, para lembrar a todos, inclusive a si mesmo, que o fundamento da ordem, aquele cimento que une a ordem, já não é mais a Eucaristia, em primeiro lugar. Já não se é ordenado para celebrar a Eucaristia, se é ordenado para servir. E um dos serviços, por exemplo, que o presbítero presta à igreja e ao mundo é presidir a Eucaristia. Então, tudo certo. Não se desconsidera a Eucaristia. Não se coloca esta presidência como a única função esperada daquele que foi ordenado. Se coloca o serviço como base da ordem. Por isso o serviço está claro para todos os ordenados desde este primeiro momento, quando eles recebem o 3º grau da ordem. Veja, o diaconato é o 3º grau da ordem, 3º, não é? Segundo é o presbítero e primeiro é o bispo. E aí voltamos a Lumen Gentium. Há também, por conta dessa ação em persona Christi, funções que se esperam do diácono como sua vocação. Ou seja, um diácono é ordenado para isto. São funções, ou são vocações, ou são características que se espera daquele que foi ordenado diácono. Se espera da vocação daquele que se colocou à disposição para responder ao chamado diaconal. Administrar batismo, administrar comunhão, assistir matrimônio, levar o viático, pregar o evangelho, presidir culto e oração dos fiéis, presidir os sacramentais, presidir exéquias, atuar na caridade e administração da igreja. Todas as funções da igreja que se esperam que regularmente aconteçam na vida de um diácono, porque o diácono foi ordenado para isso. O diácono foi ordenado para agir nestas áreas, não é? Na área da palavra, na área da liturgia e na área da caridade e administração. Tendo, como nos alerta ainda o Papa Francisco, os pobres como primeiros destinatários de toda e qualquer ação diaconal. Concluindo, os diáconos são ministros ordenados e habilitados e enviados, olha o apostolado aí, para servir, personificando o Cristo. Servir em nome da igreja, servir em nome desta evangelização, evangelizar, e eu gosto dessa definição, é promover a distribuição das palavras e das ajudas. Palavras e ajudas estão no núcleo de toda boa evangelização, a conversão e a assistência, não é? Sempre pensadas como complementares. Numa missão que é tanto ad intra, para dentro, e aí aquele triplex munus, lembrada por Bento XVI na Omnium Mentem, a palavra, a liturgia, é a caridade e a administração, também o Papa Francisco lembra disso, quando vai fazer o prefácio do livro do Enzo, mas também à destra, também para fora, e principalmente agora, em que estamos ouvindo tantos clamores para que a nossa igreja seja uma igreja em saída. Se a diaconia de uma igreja é dela e ela é uma igreja em saída, também os diáconos devem pensar em exercer seus ministérios em saída, indo ao encontro. Muitas vezes se lamenta que o diácono ele pode vivenciar o seu ministério mais para a sacristia, não é, do que para a pregação e para a caridade. É talvez algo que nos deva fazer pensar. Não é? Porque há algo que a igreja, como igreja da caridade ou como a igreja da diaconia, precisa vivenciar, que não causaria talvez tanto desconforto ou tanta diferença entre o ministério do diácono, dos padres ou dos bispos. Se o diácono pensasse, por exemplo, em ser esta igreja em saída, também no exercício do seu ministério. Bem, o diácono assiste os matrimônios, é importante assistir os matrimônios. Mas como seria importante também, se os diáconos pudessem, além de assistir os matrimônios, acompanhar os casais, acompanhá-los antes, não só naqueles cursos, mas acompanhá-los de fato, visitá-los, não é?
uns 6 meses depois, não vão antes dos 6 meses, não, né? Mas depois, mas uns 6 meses depois, ver como é que está aquele casal, como é que eles estão vivendo o matrimônio, se está tendo alguma dificuldade. A mesma coisa com os batizados. Porque muitas vezes o exemplo que nós temos é sempre este, né? De alguém que chega, celebra o sacramento e vai embora. Mas entre nós não precisa ser assim. Nós que somos da família e temos a família como parte do nosso ministério, poderíamos pensar nisso. Acompanhar os batizados antes, acompanhar o familiar, aquele ou aquela que você batizou. Com que constância você os vê de novo? Aquela família, qual é o contato nosso com eles? Talvez sejam serviços estes importantes de serem feitos, não é? Este acompanhamento, esta face da Igreja Misericordiosa, numa igreja em saída, não é? Esta face da família, que é tão própria do ministério diaconal. O Papa Francisco fala muito dessa dupla diaconia, dessa dupla sacramentalidade na diaconia, e por isso nós devemos nos ater a esta característica, não é? Nós não somos ordenados para o sacerdócio, no sentido de que não nos é, em primeiro lugar, esperado que presidamos a Eucaristia ou reconciliemos os penitentes. Mas nós somos ordenados para o ministério, ou seja, para o serviço do bispo. E o ministério do bispo, outro não é que o ministério da comunidade. Portanto, para nós partilharmos o ministério do bispo, nós temos que partilhar do ministério da comunidade. A comunidade é o lugar por excelência da atuação do diácono. E, sabendo disso, atuar a partir deste serviço na comunidade, deste serviço a partir dos 3 altares. Muitos dizem que o diácono deve se afastar do altar para privilegiar um pouco mais a palavra e a caridade. Eu talvez fosse por um caminho diferente. Eu acho que o diácono deve ter sempre diante de si esses 3 altares onde está o mesmo Cristo. O altar eucarístico, onde ali está, de fato, não é? Na hóstia consagrada, no pão e no vinho, que são corpo e sangue, o Cristo. E ser um bom servidor do altar. Mas ser servidor também do altar da palavra, e o altar da palavra é o ambão. O evangelho deve ser íntimo do diácono, portanto ele deve ser um bom servidor do altar da palavra, o ostensório da palavra. E deve servir esse mesmo Cristo, que ele serve no altar eucarístico, no altar da palavra, no altar dos pobres. O Cristo deve ser enxergado nos pobres, porque os pobres são altares para onde os diáconos devem dirigir a sua atenção. Se nós tivermos claro isso, que nós somos servos do altar eucarístico, do altar da palavra e do altar dos pobres, e que nos 3 nós estamos servindo a Cristo, certamente o nosso ministério terá um sabor diferente. Muito obrigado.